Quem é o ser humano que nunca ouviu dizer o que se planta se colhe? Pois é, meu amigo, isso é a pura verdade. O que nós plantamos, nós colhemos. Hoje, talvez você olhe para uma pessoa mais velha e vê ela colher uma situação crítica que talvez você olhe e tenha dó, tenha pena dela. Mas você não sabe o que ela plantou lá atrás. Talvez ela esteja colhendo o bem ou talvez colhendo o mal. Você não sabe o que ela plantou, se plantou bem ou plantou mal. Mas isso é uma lei da natureza deixada por Deus. O que nós fazemos, nós vamos colher. Eu vou te relatar na Bíblia um homem, um único homem, porque eu poderia relatar outros, o que ele colheu, porque ele plantou algo mal, o que ele colheu de mal. Também posso te falar o que tem colhido de bem, aqueles que têm plantado o bem. Mas olha só, hoje o diabo virou a cabeça das pessoas, principalmente dos mais jovens, dizendo que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode ser o que ela quiser neste mundo. Só que ele não revela, o diabo não revela para essa pessoa que no futuro ela vai colher também o que ela plantou. Claro, quando eu falo diabo, ele não vai aparecer para você. Ele usa pessoas, ele usa a mídia, ele usa a situação, dizendo que você pode fazer o que você quiser. O jovem pode ir para as baladas, beberem, esfarrearem, o rapaz ficar com várias moças, a moça ficar com vários rapazes. Não diz para ela que no futuro eles vão pegar uma doença, que futuramente eles podem ter algo que vai, de certa forma, impedir que eles avancem, que eles tenham um futuro. Ele não vai revelar para essa pessoa que ela pode ser uma pessoa viciada em drogas, que pode ser um morador de rua. E a pior situação possível, o diabo não vai revelar isso. Ele vai dizer para você, curta a vida. Você vê nas mídias sociais dizendo para você, curte a vida, faz o que você quiser, você é dono do seu próprio corpo. Você pode ser um homem, você pode ser uma mulher, você pode ser o que você quiser. Isto é a maneira que o diabo trabalha. Por quê? Porque ele perdeu o seu lugar no reino do céu. Uma vez ele perdeu o lugar no reino do céu, nunca mais ele vai entrar para sentar à mesa com Deus. Então ele quer que o ser humano também não entre, porque ele sabe o valor que você tem. Ele sabe que você tem uma alma e a sua alma vai morar com Deus no céu, se assim você aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então ele trabalha com todas as forças para tirar o homem do caminho da salvação, porque você vivendo fora de regras, você vai desagradar a Deus. Deus deixou uma regra para todo mundo, e agora eu vou te falar desta regra que aconteceu com Abraão. Abraão colheu o que ele plantou. Hoje ele é amigo de Deus, mas Abraão plantou algo errado e ele colheu. Davi hoje é chamado segundo o coração de Deus. Davi plantou algo errado e ele colheu amargamente. Abraão colhe até hoje, Davi colheu. Agora eu vou te falar de Jacó. Jacó futuramente se tornou príncipe. Sabe quem é Jacó que se tornou príncipe? Ele é chamado de Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Mas quando ele era Jacó, olha o que aconteceu. Ele, protegido pela sua mãe, ele enganou seu irmão Esaú, trocando a sua bênção, ou melhor, a bênção de Esaú, por um prato de lentilha. Enganou o irmão não tinha nem ideia do valor que era a bênção por ele ser mais velho. Depois ele enganou o próprio pai, que era Isaac. Por quê? Porque Isaac ia abençoar Esaú, né? Passar a bênção para Esaú, que era o filho mais velho. E iludido, ou melhor, a sua mãe o convenceu Jacó de se passar por Esaú, e isso o fez Jacó. Se passou pelo seu irmão, enganou seu pai, Isaac, e tomou a bênção. Mas essa bênção que ele trouxe, enganando primeiro o irmão e agora o pai, veja as consequências disso. Um dia eu já falei aqui das consequências que a mãe dele, que também ajudou ele, o que ela tomou como resultado. Esse filho que ela amava, que era Jacó, nunca mais ela o viu. Ela morreu sem ver o filho e os netos. Eu falei em outro vídeo lá que eu cito sobre a mentira. Mas como aqui eu estou falando de Jacó, veja bem, Jacó teve que fugir para uma terra distante porque ele estava sendo ameaçado pelo irmão de ser morto. Então ele foi para a casa do seu tio Labão. E lá ele se encantou por uma jovem chamada Raquel, a sua prima, filha de Labão. Então Labão, para dar a filha dele, falou que ele teria que trabalhar 7 anos. Ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, de confirmar, na noite de núpcia, Labão o embebedou e deu a sua outra filha no lugar, que era Lia. Daí para frente, Jacó começa a colher os frutos de tudo aquilo que ele tinha plantado, porque ele trabalhou 7 anos para ter Raquel como esposa e veio ser enganado pelo seu sogro e teve Lia. Para ele ter Raquel, ele teve que trabalhar mais 7 anos, totalizando 14. Daí, trabalhou mais 7 anos com seu
o seu sogro também passava a perna nele. Então, aí começa a ver uns frutos de tudo aquilo que ele tinha feito lá atrás. Daí ele pega a sua família e vai para Canaã, de onde ele saiu. De volta para lá, ele tem uma experiência com Deus. Aí ele já deixa de ser trapaceiro, ele passa a ser agora príncipe. Seu nome foi mudado para Israel. Quer dizer, passou a ser agora uma pessoa de Deus, fazer parte realmente da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó. Mas mesmo assim ele não deixou de colher o que ele plantou, ainda tinha mais coisa para colher. Quando ele chegou na sua terra, um dos filhos mais novos que ele tinha, chamado José, que veio futuramente ser o governador do Egito, foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. E depois os seus filhos mentiram para ele, dizendo que uma fera do campo o tinha comido. Imagina o quanto Jacó sofreu esses anos sabendo que seu filho tinha sido comido por uma fera do campo. Mas na verdade ele tinha sido enrolado pelos filhos. E Jacó só ficou sabendo que o seu filho José estava vivo depois de muito tempo em que toda a terra passava por uma crise de fome, que todo o povo caminhava para o Egito para buscar sustento, e lá quem estava no governo do Egito? O seu filho José, de quem tanto ele amava. Então, José foi obrigado a se revelar para a família. Claro, tudo isso teve algo de Deus, né? Teve algo programado por Deus, mas José se revela à família. Daí então Jacó descobre que o seu filho amado estava vivo, mas até aí ele já tinha sofrido muitos e muitos anos. Veja o quanto que veio sofrer Jacó pelo que ele plantou lá atrás. Ele enganou seu irmão Esaú, enganou seu pai Isaac, e agora ele foi ludibriado por todo mundo, pelo sogro, foi ludibriado pelos filhos. Imagina a maldição que estava na casa dele. Tudo isso porque ele plantou algo ruim e ele veio colher. Mesmo depois ele sendo uma pessoa de Deus, porque ele teve uma aliança com Deus, mesmo assim ele colheu o que ele plantou. Isso é, meu amigo, para você não se enganar. O que nós plantamos, nós colhemos. Colhemos mesmo. E assim vai ser com Deus. Essa lei é para todos, não é só para um, é para todos. É que a própria vida vai te cobrar o que você está fazendo de errado. O que nós plantamos, nós colhemos. Se você deseja o mal, você vai colher o mal. Se você nutre mágoa no seu coração, não tem como você receber o bem. Veja que o diabo faz de tudo para que você seja uma pessoa má, porque ele sabe que você sendo má, você não vai colher o que é bom. Deus não vai te retribuir com bondade. Deus não vai te fazer o bem quando você faz o mal, porque Deus já deixou estabelecida uma lei. Esta lei é: você fez o bem, você colhe o bem. Você plantou o mal, você vai colher o mal. Então, o que o Senhor Jesus fez na cruz por nós, se nós aceitarmos como nosso único Senhor e Salvador, nós vamos entrar no reino do céu. Caso contrário, não. E não basta aceitar, mas viver de forma que agrada a Deus, o caráter de Cristo. Não perca tempo. Se você hoje é uma pessoa que tem feito mal, porque você acha que não vale a pena fazer o bem, porque o diabo já semeou neste mundo que não vale a pena fazer o bem, todo mundo faz o mal, só se dá bem os que fazem errado. Não é assim que diz o diabo por aí? Aqueles, quanto mais errado eles fazem, quanto mais eles fazem as coisas erradas, mais eles se dão bem. Mentira, o diabo está enganando você. Aquelas pessoas que roubam, elas roubam e se dão bem. Não se dão bem, elas se dão bem no momento, mas elas vão colher lá na frente. Vai chegar um dia para elas cadeia. Agora, indo mais profundo, aqueles que não aceitam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, vai perder a sua salvação, não vai entrar no reino do céu. Para de ser enganado. Reflita, você é uma pessoa inteligente. O que nós plantamos, nós colhemos. E você vai colher o que você plantou. Isso não tem como fugir dessa regra. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Se você é uma pessoa curiosa, vai até a Bíblia. Procura saber o que eu estou te contando.